Estamos retomando um projeto muito bacana de voltar a produzir conteúdo através do podcast e você é meu convidado a participar do podcast A Missão. E nada melhor para começar do que participar dessa baita empresa, Estúdio Forma, trazer esse estúdio, trazer essa experiência aqui para dentro e os nossos convidados para que eu possa capturar, produzir com pessoas incríveis que têm histórias verdadeiras aqui nesse lugar. Vem comigo. A Estúdio Forma, além de ser um parceiro da Cyberbridge, é uma empresa jovial, um ambiente extremamente agradável, moderno, uma empresa que produz, que entrega um serviço de extrema qualidade e transparência dentro da cidade de Ribeirão. Liderados pelo Luiz e pela Luma, é uma empresa de muito sucesso, com um futuro muito próspero aqui na cidade de Ribeirão. Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio de podcast A Missão, onde nós trazemos pessoas verdadeiras, com histórias reais, para compartilhar com você não somente as vitórias, mas os desafios que proporcionaram as vitórias. Eu gostaria de dizer com você que nós estamos nessa temporada e nós estamos aqui no na Estúdio Forma, essa mega empresa com uma estrutura maravilhosa que nos recebeu, eu e a MK Produções, para que a gente pudesse estar usando esse espaço de fazer conteúdo, de trazer essas histórias verdadeiras que a gente quer compartilhar com você. E hoje eu estou recebendo aqui o Danilo, eu posso dizer que um amigo que eu fiz, um amigo de negócio que eu fiz recentemente, há algum tempo atrás, através de uma indicação de outro amigo, que é o Fabinho Martelinho, que em breve vai estar aqui também. Pode ter certeza disso, que é meu amigão. E é um cara com uma história muito bacana, com uma trajetória, com uma história de vida que vivenciou coisas que eu vivenciei, que você vivencia, mas soube lidar com os desafios, soube lidar com as situações difíceis e para alcançar os resultados que ele tem alcançado. Ele vai falar um pouco da empresa dele, mas é um negócio muito interessante, porque é o desafio de todas as empresas hoje vender. E ele vai falar com a gente sobre isso aqui, como captar leads, como que é o trabalho dele, vai contar um pouco da vida dele, porque eu vou cutucar, vocês sabem como é que eu sou. E é isso. Seja muito bem-vindo, Danilão. Obrigado por você aceitar um convite assim de bate-pronto, de última hora. Na hora. E tô muito feliz, cara, de você estar participando dessa retomada aí de produção de conteúdo aí que a gente está fazendo, o podcast é a missão. Então a gente tem aqui esse objetivo, cara, de trazer pessoas com histórias verdadeiras, que tem uma trajetória, porque tanta gente falsa, tanta gente falsa que a gente encontra hoje. Rede social, né? Muito fake, né? Sim, sim. Eu acho que as pessoas estão se tornando aquilo que elas assistem, aquela que elas ouvem, mas elas acabam se afastando cada vez mais daquilo que elas realmente são ou deveriam ser, né? Sim, E seria muito mais saudável, né? Por isso tanta ansiedade, tanta depressão. Pois é. Né? Graças a Deus a gente não passa por isso, né? Já passamos, né? Nessa luta Com certeza. de trabalho, né? De todas as questões aí do mundo, mas graças a Deus agora é um outro momento. Eu costumo dizer assim, errar tentando acertar vai bem. Agora errar porque tá todo mundo fazendo, ou porque é a única coisa que você sabe fazer, aí é... Exatamente. Às vezes a gente falha porque a gente tentou, né? Exatamente. E imagina se não tentasse. Exato. E aí o aprendizado vem disso, né, cara? Pois é. Porque ontem eu fiz, não deu certo, então eu já sei que não precisa fazer de novo. Eu tava falando com o Michael agora, vindo pra cá, a gente tava trocando essa ideia. Falar, então você já tem a resposta, porque você já não teve, já não viveu a experiência? Já. Mas agora é diferente. Então vamos ver como é que a gente lida com a situação, porque... Exatamente. Né? Meu amigo, vamos lá. Quem é o Danilo, então? O Danilo, cara. O Danilo é pai do Gael, marido da Juliana, filho da Lucinéia. Que legal. E cristão, né? Empresário. Que bacana. E graças a Deus, cada vez mais eu venho me conhecendo a ponto de conseguir falar sobre quem eu sou, né? Que bom. Que é um desafio, né? Com certeza. Só vem com a idade. Infelizmente, não veio antes, porque eu talvez teria tomado decisões melhores ao longo do tempo. Mas foi importante não ter tomado para ser quem eu sou também, né? Então, o Danilo é isso. Eu sou um vendedor
trabalhei por 19 anos como CLT, né? Comecei com 14 anos, 19 anos de carteira registrada, 18 anos eu tive como vendedor, trabalhei em todas as áreas de vendas, prospecção, gestão, supervisão, representação comercial. Mas uma hora eu falei, quero ter minha própria empresa, quero girar economia, quero ter pessoas que possam aí evoluir comigo. Esse é o Danilo. Que bacana. É, eu tive o prazer de conhecer tua empresa, assim, numa visita, né, nessa indicação que o Fabinho Foi. nos intermediou, e eu pude ali. E você percebeu que eu sou uma pessoa que durou ali umas 2 horas e meia a nossa Foi, a gente conversa. bateu um papo. Foi E legal pra caramba, né? foi. E porque esse é meu jeito de relacionamento. A Sim, parada é essa, tipo assim, o que que você faz e tal. E como que isso funciona? Porque a venda é uma arte. é, A prospecção é atingir, alcançar alguém, sim, e eu não sei como é que vai desenrolar esse assunto nosso aqui, que a gente é freestyle mesmo na parada, mas assim, é, é, eu não sei, talvez isso é regional, talvez isso é Brasil, mas cada dia mais eu tenho a percepção que a venda ela é uma arte. A gente teve um vendedor aqui hoje, aqui pela manhã, o cara é fera, cara. O cara tem uma empresa bem estabelecida em Ribeirão, na área de agronegócio e tudo. Mas assim, qual que é a tua percepção hoje de vendas? Assim, o que é venda hoje? Se ela as dificuldades é regional, se ela é nacional, se ela é mundial? Porque em Ribeirão Preto, cara, a gente já conversou sobre o meu negócio, que é um negócio muito nichado. Não é um negócio sim. que você fala, tô vendendo e todo mundo quer É comprar, né? complexo, é. né? Mas só que eu percebo que isso não é só comigo. Todos os negócios têm os seus desafios. Tem. Mas qual a sua percepção de uma forma que você hoje por ter passado por todos os departamentos de vendas e ser um cara que na sua carteira lá de negócio você deve Só ter. tem vendas. Então, Não tem mais nada. e tem todos tem vários, você deve ter Tem vários segmentos. vários segmentos. Qual que é a tua percepção no geral, como que tá a vendas, o que é vendas hoje, os desafios e por aí vai. Legal. Eu abri a minha empresa por conta de um livro. Esse livro é o Receita Previsível. Perfeito. Então eu acredito nessa literatura muito. Só perde para a Bíblia. De resto, ela é um segundo livro ali. Essa literatura, ela me ensinou sobre uma divisão dentro das vendas. E eu entendi isso muito bem, porque eu sempre fui um bom vendedor de abertura de novos clientes, de prospecção, novos canais. Porém, eu nunca fui um grande vendedor de fechamento e de relacionamento. Eu tenho dificuldade com manter relacionamentos a longo tempo. Então, os meus clientes, eles sempre foram de novos canais, novas vendas. Mas eu sempre precisava de outra pessoa para tocar o relacionamento. E isso acontece até hoje. Meu sócio que está ali do lado de fora, É o ele cara é o que. cara do relacionamento. Certo. Todo mundo ama ele e Sim. rola. Só que normalmente quem se encanta pela primeira prospecção prefere o meu caso. E entendendo isso, e entendendo a literatura que eu estudei, eu entendi qual que é o maior problema das vendas. Primeiro, essa dor de vendas todo mundo tem no Brasil, fora, isso aí é mundial. Tanto que a gente atende cliente que é Latam, cliente que está nos Estados Unidos, uma infinidade aí de questões. Mas é uma dor de todo mundo. Então eu trabalho com a dor de todo mundo, de todas as empresas, independente se é B2B ou B2C. Mas o problema que tem dentro dessas empresas é sempre o mesmo. O vendedor que está lá dentro, ele faz de tudo. Então, ele faz a prospecção, ele faz o fechamento, ele faz o relacionamento, ele faz o pós-venda, ele faz tudo. Só que dificilmente alguém é bom em tudo. E a literatura do Receita Previsível fala muito isso, que existem subdivisões ali dentro das vendas. Sim. A Contact, que é a minha empresa, e é o que a minha empresa basicamente sou eu, Sim. né, no sentido da A tua essência, é essência, a minha sim. essência. Perfeito, perfeito. Ela é uma empresa de prospecção. Ela não é uma empresa de fechamento de vendas. A gente faz pré-venda. Então, a minha equipe é especialista em prospectar e abrir
novas oportunidades de negócio para o nosso cliente. Certo. Então, o que eu te falo é o seguinte: hoje o maior problema das vendas, na minha visão, é a falta de compreensão sobre isso. É pegar um vendedor que às vezes é um técnico, um especialista em vendas, um cara muito bom em fechamento, e achar que ele vai fazer prospecção, ou que ele vai manter o relacionamento com o cliente, ou que ele vai fazer um pós-venda de qualidade. Ele não consegue fazer tudo. Uma vez que você entende isso, você vai lá, entende no que aquele cara é bom de verdade, foca ele. E ou terceiriza a parte de prospecção, ou contrata um SDR para dentro de casa e faz o negócio acontecer. Esperar tudo de uma única pessoa, achando que essa pessoa ela tem um dom de dominar 360 das vendas, é o maior erro hoje, é o maior problema de vendas. Eu posso te dizer por experiência própria. Para mim, vendas é como se fosse uma outra empresa dentro da empresa. Exatamente. Porque são muitos departamentos. Você tem o financeiro, você tem o RH, você tem a contabilidade terceirizada, você tem o prestador de serviço da TI e de outros fins que tem ali dentro do negócio, mas a venda é um departamento que ele subdivide. Prospecção, a visita, a negociação, normalmente o vendedor que faz a negociação, ele faz a proposta, dá tempo dele fazer isso, né? Ou tem o tirador de pedido, né? O famoso tirador de pedido, enfim, ou o próprio financeiro que cuida da parte disso, mas não tem como realmente você tratar todos eles é difícil, eu acho que não consigo imaginar que você pode até passar como você por todos os departamentos e definir depois qual que você vai seguir. Mas você ter o cara bom em todas essas frentes aí Não vai. E eu gosto muito de falar, é uma briga que eu tenho desde da primeira empresa que eu trabalhei. O setor de vendas, ele precisa que todos os outros setores abracem ele e que pensem sempre na venda. O maior desafio que eu tive em vendas desde de moleque, 14 anos, quando eu comecei, era o financeiro não apoia vendas, a logística existe não uma apoia vendas. inimizade, ninguém entende que é o venda Uma que guerra, que assim, tudo bem existir a guerra. Eles têm pensamentos diferentes. os atritos, né? Só que não pensar que a venda é essencial para o negócio é um erro assim absurdo. Então, quando você fala, parece que o departamento de vendas é um setor à parte, porque o colaborador de vendas ele é totalmente diferente do colaborador administrativo. Ele tem uma cabeça diferente, às vezes ele vem com problemas muito maiores do que os outros departamentos, né? Então, eu acredito que vendas é outro setor e tem que ser visto dessa forma. Sim. Eu falo muito, a gente, lá na Contact, nós temos um recrutamento e seleção totalmente voltado para vendas, porque a gente basicamente só contrata vendedor. Administrativo, a gente contrata de outra forma. Eu chamo lá na minha sala, eu entendo, eu mesmo contrato. Agora, vendas, eu não contrato. Eu tenho uma pessoa que só faz isso. Sim. Porque ela vai estudar. É outro tipo de pessoa. Sim. Não dá para levar tudo ao pé da letra. Às vezes a gente tem que ver a aptidão, um dom que a pessoa tem mesmo. Sem dúvida. Botar ela no telefone e ligar, não é olhar currículo. Ó, faz 3 ligações aí na minha frente. Se a pessoa conseguir, opa, você já pulou. Já saiu lá na frente, né? Porque você pulou um abismo, entende? Porque às vezes tem empresas que contratam um vendedor que não liga, porque nem testou. Falei, esse cara não liga, ele só manda o WhatsApp. Por quê? Porque não testou antes. E nós fazemos diferente porque a gente entende que é um setor à parte. Sim. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso aqui, num outro episódio que a gente estava gravando com o Guilherme da AgroSul, e ele falava isso mesmo, né, o Maicon, essa questão dos departamentos apoiarem o comercial, né, de todo, a empresa dele tem uma cultura, essa cultura ela leva anos para ser implantada, obviamente, porque é o que eu te falei, eu entendo que o atrito ele faz parte para que ocorra entre os departamentos, um atrito para a gente avançar, Sim. né? Ó, essa venda financeira, na minha função, ó, faltou dados para eu emitir a nota, ou, ó, a gente está tomando prejuízo nessa venda, qual que foi o motivo, qual que foi o objetivo? Pensando numa próxima venda que vai
que vai gerar, que vai cobrir essa diferença, ou foi alguma coisa que a diretoria aprovou? Então, assim, esse tipo de discussão e atrito faz sentido. Agora, eu trabalhei em empresas exatamente que os departamentos viam o vendedor como um inimigo. É. Mas também os vendedores não ajudavam. O vendedor é folgado. O vendedor, né? Ele fazia de tudo para provar e garantir aquilo. Mas Sim. os tempos são outros, né? Os tempos são outros, né? Eu acho que o respeito por todo, porque todo departamento é essencial. Sem vendas não tem empresa. Não tem, cara. É o motor propulsor, né? É o motor propulsor de tudo isso aí. Eu gosto de falar que, assim, para você engajar os outros setores, você precisa envolvê-los no resultado. Então, uma coisa que eu implementei agora, que nós estamos testando antes só a equipe de operação SDR que ganhava determinado bônus. Ok. Agora nós falamos assim, ó, vamos colocar um faturamento que é o nosso objetivo, uma meta, Sim, e vamos envolver todo mundo. perfeito. Porque se a gente bater esse resultado, todo mundo vai ganhar um bônus. E aí Perfeito. todo mundo começa a se envolver. Sim, Então sim, coloca ali o resultado na TV e fala assim, ó, se a gente chegar nesse resultado, todo mundo ganha. sim. Porque o administrativo é essencial. Por exemplo, se o financeiro não mandar o boleto, não atender legal, aquela galera que às vezes quer prorrogar, se Não não tiver tiver jogo de uma venda sendo acontece. Falamos disso hoje também, que Exato. se o financeiro não souber dar uma continuidade numa venda, porque ali é um momento, não chegou. O jurídico no contrato, né? Pô, tá dificultando demais e às vezes é uma cláusula ridícula, entendeu? Eu Sim, vejo sim, sempre, assim, o nosso jurídico, assim, quadradão, né, que é sim, o Gabi lá, ele questionando uma cláusula, assim, que, pô, eu tiraria sem pensar, assim, sim, sim, sim. porque é bobeira, né? A Sim. gente se garante ali no Existe o serviço. padrão, né, cara? Exato. Você manda o padrão, aceitou, segue, mas não tem, tem que ter uma flexibilização, né, Senão cara? você vai empurrando, empurrando, empurrando por uma besteira. Sim, sim, Então, sim. eu acredito que se todo mundo tiver com o mesmo objetivo, e todo mundo tem que ganhar alguma coisa, porque quem tá trabalhando para não ganhar nada por Não, amor, assim, não. são poucos Aí abre uma mesmo. ONG, né? E até a ONG precisa de. O lucro da ONG é se manter, você sabia É, disso? É se basicamente. manter. Uma associação, né? Ela tem que se manter, e ela se mantém com os valores que ela recebe. Se vem de instituição, de É, doação, não interessa, ela tem que trabalhar com aquele recurso. Então tem que fazer aquele recurso render. exatamente. Cara, a gente está trocando uma ideia aí, inclusive aí, vamos torcer aí para gerar um negócio aí para nós também, que a gente quer Bora. também. Amém, né? Nós estamos tentando, né? Eu Sim. passo um cliente para você, você passa um cliente para mim, Isso a é uma gente tá... coisa que rolou naturalmente, né? Sem Exatamente. forçar, né? Mas você me mandou cliente que entrou. Eu não É. sei se eu te mandei cliente que entrou. Ainda não, Ainda mas a não. gente está ali, porque, cara, é essa relação que a É, gente busca. sim, Obviamente, minha carteira hoje toda é 100% indicação sim. e a gente se alegra por isso, mas a gente É, precisa de mais cliente, é. porque o negócio se mantém com clientes novos. Mas esse lance de alguém perguntar uma coisa de TI, eu falo assim, pô, eu conheço um Sim. cara, aí eu iria, aí É, manda pra. Isso já é muito bom, já é muito bom. com certeza. É, é, você, você mesmo falou, você já está há quanto tempo empreendendo já? Com Cara, a, com eu, a eu Contact. abri a Contact em 2016, Ok, mas ela não era nem próximo do que ela é hoje, ok. né? Foi em paralelo a trabalhar em outras empresas. Sim. Eu caí de cabeça na Contact foi em 2022. Eu lembro que você falou que você deixava ela ali, mas em paralelo. Sempre alguém tocando, sempre terceirizando o sucesso da Sim, empresa. Aí não acontecia, né? Porque terceirizar sucesso não existe. Então, sempre empurrando, empurrando, eu falei assim, agora sim, eu vou largar tudo. Eu era diretor comercial, eu tinha um salário muito bom, assim, para minha idade, para tudo. Eu sim, cuidava de 56 funcionários e sim, afins. Eu falei, cara, vou. E com um filho pequeno, falei assim, nossa, eu vou, será que eu vou? Será que eu não vou? sim, sim. E eu fui. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Contact hoje
ela está crescendo, até você vai lá no Sim, prédio novo, sim. todo ano a gente está mudando de prédio. Que legal, cara. Não eu é ia te tão legal, eu ia te perguntar. Eu sei que não é mudar tão não é legal, não é divertido tão legal, eu quanto sei. parece, Você tá mas ali, na hora que você acerta a mão na estrutura, você, pum, tem que pular, né? Mas a gente saiu de um prédio de 110 metros quadrados, que você foi lá, Sim, para um sim. de 500 e poucos metros. Legal. Já é uma diferença grande. Sim. A gente fez do jeito que a gente queria, que é Bacana. uma coisa que a gente estava enfrentando desafio nos outros prédios. Sim. E basicamente para contratar mais, para Para expandir, para crescer, para dar mais oportunidades aí. perfeito. E aí, essa era a minha pergunta, né? Qual que é a perspectiva, qual que é o objetivo, né? Você já meio que falou aí que é para dar mais oportunidade, para expandir, trazer um pouco mais de visibilidade, talvez também, Total. porque quando fala, eu falo isso porque, cara, eu falei com a Érica esses dias, a gente estava numa call e eu falei com ela assim, Érica, eu não sei crescer sozinho. E aí Nem é possível. eu tava falando com o Michael agora no almoço, eu tava falando exatamente isso, cara, não não tem como você andar sozinho. É É totalmente impossível, possível. cara, é impossível. Você pode até falar que você faz, mas na hora que você for entregar, você vai ter que chamar alguém para te ajudar, Pô, nem que seja para pegar. nem Jesus, né, cara? Exato. Não, Chamou uma maior turma. exemplo, maior exemplo, né, cara? Se hoje a palavra chegou na gente é porque a É, turma lá comprou a ideia, né? exatamente. Então a coisa fluiu. E assim, você tem uma carteira aí legal, bacana. Assim, quais os segmentos hoje, dentro dos segmentos que você atende, que você assim pode falar assim, cara, eu tenho, né, eu não sei como que isso, se é sigiloso, se você pode abrir, mas você tem ali os Nem segmentos eu que sei, você. te falar a verdade. A gente, a Mas gente você tem tem assim. mas você deve olhar para um dashboard, você deve ter uma Tem, métrica lá, né? Que eu sim. não sei qual que você olha, mas assim, de falar, pô, cara, eu tenho cliente X de tal área, de tal área e tal, mas assim, cara, aquele que cara, eu curto, porque hoje eu sei uma área que tá me atendendo, que eu tenho buscado, cara. Se eu pudesse te falar hoje, assim, mapear, eu diria que é a área da saúde. Ah, Essas clínicas que estão abrindo muito, uhum. cara, elas precisam de mim, cara. Então eu Sim. chego lá, não, não preciso de TI, cara. Nem sabe, né? Cara, eu chego lá, cara, É. ontem eu estava transferindo tudo para a nuvem de um cliente meu aqui perto, aqui do Uhum. lado, aqui atrás. É, então, assim, na Contact, assim, o que que você fala? Cara, hoje o meu cliente, cara, o perfil que eu gosto, que a gente entende que flui, não é que eu gosto, É, porque não tem dessa, mas, cara, a gente pega e já o cara tem um resultado é. muito rápido, assim. Não, o pai gosta de todos, né? Todos os Aham, filhos. é, Mas eu não diria um nicho, tá, mas eu diria uma categoria aí que é serviço. tá, Produto, nós temos alguns clientes de certo, produto, roda legal, mas a preferência maior é por serviço. certo. Serviço tem uma complexidade maior para ser comercializado e a gente tem uma preferência por serviço com um ticket médio bom, né? Sei lá, 3.000 para cima e que tenha um LTV, né? Um lead time value grande. Então, Sim, contrato de 6 meses, um ano. Posso citar aqui exemplos, empresas de consultoria, empresas de software, empresas de projetos como engenharia, então, engenharia industrial, no caso. sim, Então, esse tipo de cliente é interessante para nós. sim. Eu não diria um nicho, ó. Por exemplo, você citou o nicho da saúde. Hoje, o nosso maior cliente, que gera um faturamento, talvez, não diria o primeiro, mas o segundo faturamento mais expressivo da empresa, é um hospital. Então, assim, eu teria talvez uma preferência por ele por conta de faturamento? Talvez sim, mas não, entendeu? Amo eles, pelo amor de É Deus. claro. Vai que eles escutam. Não, brincadeira. Eu amo eles, mas não é o nosso principal foco. Sim, Porque o serviço que nós fazemos lá não é a prioridade da Contact. certo. Então a gente vai lá e faz a terceirização de atendimento, que é uma coisa que a gente faz também, terceirizar o nosso call center. A gente montou um call center dentro do hospital para eles e a gente toca. Olha aí. Mas não é o nosso principal foco. O nosso foco é prospecção, vendas e afins. Então, esse posso citar um cliente grande que a gente gosta muito, que é a Conta Azul, que é um ERP, um software de Sim, faturamento muito conhecido conhecia. no Brasil. E a gente ama atender eles porque é prospecção bem interessante.
Positivo Informática, que é um cliente que ele tem microprojetos dentro e a gente hoje está prospectando para montar salas de informática dentro de colégios particulares, Certo. que é um projeto bem bacana. Serasa, que a gente abre distribuidores para eles. Então a gente pega ali empresas normalmente da concorrência, Sim, sim. do Serasa, e faz ali um trabalho. Então nós temos alguns clientes muito relevantes em termos de case, só que assim, falar que eu tenho uma preferência, eu não tenho. Assim, a minha preferência é sempre ver alguém ligando e sendo o mais performático e o mais desbravador possível no telefone. Então, às vezes eu escuto alguém ligando ali, passando nas baias, e eu vejo a pessoa empolgada, animada para comercializar, e eu adoro. Esses dias eu vi, inclusive, é um cliente de previdência privada, chama Quanta Previdência, gigantesco, é uma cooperativa de crédito. E basicamente o meu operador estava dando a vida, porque ele estava ali falando com uma empresa de 200 funcionários e estava dando bom ali na ligação. E naquela semana foi meu cliente favorito. Então, assim, não tinha relação com faturamento, Sim, não sim, tinha relação com sim, nicho, sim. mas sim com a vontade do operador O resultado em si ali de daquele, ligar. Porque a gente faz do aquele processo. ele marcou, aí Sim, sim. antes era buzina, agora eu tô pondo um sino de bronze lá pra galera, você vai ver lá mesmo. Legal, legal. E eu fiquei super empolgado com ele. Falei, e aí, Luquinha, deu um abraço lá nele, porque foi fenomenal, entendeu? Sim, sim, sim. É doido, é o meu jeito hoje de ver. Mas Eu tenho certeza que o pessoal que estiver nos assistindo, eles vão, enquanto eles ouviam aqui, falar que esse negócio de SDR, que até eu também, até um dia desses, não sabia o que era SDR, eu tive que ler, pesquisar. Também li, fui ler também a Receita Previsível também, é a Bíblia da venda mesmo, não tem jeito. E, e, e aí que entra essa questão de, cara, não tem como você fazer tudo isso. Você tem que ter pessoas. Você pode até durante uma etapa da vida você conseguir fazer um pouquinho de prospecção, um pouquinho de proposta, um pouquinho de visita, mas chega uma hora que é impossível é, você fazer todas as coisas. Eu sou o cara do relacionamento. Eu sou o total, cara de gostar da visita. total. Então, por isso que eu fui te procurar quando eu te procurei. E para conhecer seu negócio. Mas, cara, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, que nunca ouviram e que vão ter curiosidade, é, querem saber como é que é o processo. Legal. Então, cheguei e fechei com a Contact. Como é que é o processo? Como é que vocês trabalham? Eu Conta todos os detalhes para a não gente abrir um negócio junto. pode. Eu sou o maior fã de simplicidade do mundo. Tem que ser simples, assim. Alguém me traz uma ideia cheia de rabisco, assim, tudo. Eu falo assim, não, vamos desenhar de novo de um jeito mais simples. Eu acredito que vendas mesmo é tentar vender tentar explicar como se fosse explicar para uma criança, que isso aí é algo que a gente ouve muito. Muito simples. Fechou com a Contact, passou pela parte burocrática, que o Gabriel fica lá irritando o cliente, né? Mas a gente está Sim, sim. melhorando isso. Passou pela parte burocrática, a gente faz um onboarding, que é um início de projeto que leva 5 dias. Nesses 5 dias, a gente vai entender quem é o seu cliente, né? O teu cliente ideal, teu ICP, né? Teu público-alvo. Sim. Vamos entender sua proposta única de valor, tua PUV, teu diferencial competitivo, características, benefícios do seu negócio e vamos desenvolver um script inicial, um MVP, para a gente fazer um teste. Esses são os 3 pilares do nosso projeto. Por quê? Eu tenho uma frase que eu sigo, eu não sei nem de quem que é, talvez vocês saibam. O bom é inimigo do ótimo. Eu já ouvi algumas pessoas falando, mas de quem eu não sei. Eu falo o seguinte para os meus clientes: os meus concorrentes, eles demoram de 15 a 30 dias para começar um projeto. Eu demoro 5 dias. Por quê? Eu demorava 30 dias antes também, mas eu percebi que em 30 dias, estudando, na hora que pegava para ligar, eu tinha as mesmas dúvidas do quinto dia. Por quê? Tudo teoria, teoria, teoria. Se a gente não executar a prática, a gente não consegue desenvolver o trabalho. Então eu falei para os clientes, ó, você aguenta eu no quinto dia fazendo ligação ruim para você? Ele falou,
Aí ele fala, ok, aguento. Eu falo, porque o bom é inimigo do ótimo. Eu primeiro vou tentar ficar bom. Não dá pra ficar ótimo, pra depois chegar no ótimo. Então, eu passo por esses 3 pilares e começo a ligar. O nosso trabalho de SDR é um trabalho de desenvolvimento de vendas. Nós fazemos a pré-venda. Nosso trabalho é topo de funil, é superficial. A gente não precisa entender detalhes técnicos do negócio do cliente. A gente precisa entender quem que é o cliente dele, quem que é o decisor dentro do cliente dele e quais são as características, benefícios e diferencial competitivo. Se a gente entender isso, a gente consegue fazer uma prospecção em um bom nível para ele. E ao longo das semanas, nós fazemos reuniões deles de vendas para tratar as objeções da semana anterior, sempre buscando uma melhora contínua. A gente não vai esperar um mês para discutir o problema da semana passada. A gente vai trabalhar semana a semana o que está acontecendo. Todo o nosso trabalho é executado dentro de um sistema, tá? Sistema de call center mesmo, que grava todas as ligações, que tem uma supervisão, 5% a nossa equipe supervisiona e 95% a inteligência artificial que Já vem tá fazendo o salvando, trabalho dela. que vem salvando a nossa vida, que ela transcreve, escuta, coloca os principais detalhes e nos informa com uma nota. Sim. E essa nota é baseada no Bunt, no Spin e no Rapport, Ok. que são técnicas de vendas. Ok. Uma vez que a gente tem toda essa visão, o nosso cliente também vê. Então, ele consegue analisar tudo que nós estamos executando para eles em tempo real. Eles têm login e senha, eles conseguem escutar a A ligação. Plataforma. Ok. Para a gente executar essa ligação, nós temos um profissional lá na empresa que chama LDR, que ele basicamente é o responsável por gerar leads. Ok. Ele gera leads em bancos de dados, mais de 26 portais aí públicos, buscando informações de NFE e afins. Enriquecendo isso com LinkedIn, redes sociais, notícias e tudo que for relevante para gerar uma lista de leads. Gerou a lista de leads, clientes potenciais, o nosso cliente vê essa lista e aprova. A gente imputa essa lista no sistema e eles começam a prospectar com aquele script que nós desenvolvemos. A prospecção acontece e a gente gera a reunião. Geramos aquela reunião, o nosso cliente ele vai receber a gravação e todos os dados daquela empresa para ele avaliar. Seria um CRM que você já tem hoje ou é um relatório mais sintetizado? O nosso cliente normalmente ele tem um CRM. Tá. Quando não, a gente ajuda ele ali a contratar um. Que a gente estava conversando sobre isso, ele falou que está com um projeto aí. Eu não sei como é que tá, se você avançou, se você deu uma... Não, eu tenho um CRM desenvolvido para Contact. Tá. Ele é o CRM simples, porque eu amo simplicidade. Não, eu acho que tem que ser. Ele é para atender vendedor preguiçoso, que Sim. tem preguiça de preencher CRM. Sim. Então ele faz tudo pelo WhatsApp. Certo. Ele tá conversando com o cara no WhatsApp e já tá preenchendo o CRM. Sim. Mas eu não forço o cliente a ficar com o nosso CRM. Perfeito. Porque CRM é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. E tem CRMs Não, os caras são doidos para trocar o meu CRM. Não, mas você tá com CRM tal, você paga muito caro. Eu nem acho que é tão caro. Sim. Porque CRM para mim caro é o que você não usa. Exatamente. Que tá parado lá. Exatamente. E às vezes ele é ideal pro teu nicho. Sim. Ou você adaptou ele para de um mim jeito ajudou. Não tem automações que eu gostaria que tivesse, mas eu também nem tenho braço para ele fazer o que eu gostaria que ele fizesse. Então, exatamente. Ele não é um Trello, mas ele me atende o que eu preciso. Pois é. Eu tenho um cliente que trabalha com Excel. Sim. E ele fala que é a melhor coisa do mundo. E eu acredito. Toda literatura fala que tenha pelo menos um papel de pão para você anotar. Tem que ter. Você tem que estar anotado. Quem está ligando, quem que você tem para ligar, quem que você tem que visitar, quem que você tem que enviar para casa. A caderneta do seu Zé da padaria funciona. Funciona. Ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Então eu tenho esse CRM, mas eu não forço. Mas todos os dados gerados do nosso trabalho são imputados no CRM do cliente. Perfeito. Se o cliente não tiver CRM, ele pode receber uma planilha no Excel, ele pode receber um PDF, o jeito que ele quiser. A gente sempre vai se adaptar ao cliente nesse sentido. A prospecção, ela tem que dar certo em qual sentido? O ICP tem que estar sendo atendido, que é o cliente ideal, ou seja, a gente tem que estar ligando para as empresas certas. A gente tem que ter
feito perguntas qualificatórias para entender aquele cliente, entender o fornecimento atual, o orçamento, a necessidade e o time de compra. E por último, mas não menos importante, entender que aquilo faz sentido para aquele cliente e ele está interessado realmente. E tudo isso o cliente recebe antes de ir para a reunião, para ele entender e definir se aquilo realmente é qualificado ou não. Então, não existe reunião na Contact desqualificada, reunião fria, porque toda a reunião foi desenvolvida ali na ligação e o nosso cliente escutou e aceitou aquela reunião. Perfeito. Perfeito? Então, na Contact, a prospecção, ela não visa muito quantidade, ela visa qualidade. Óbvio que aqui, lá a gente faz 1000 ligações para um cliente, para falar com 300 decisores, para virar 21 reuniões, por exemplo. Sim, claro. Mas essas 21 reuniões têm que ser extremamente qualificadas. Ok. E isso é o que a gente bate o pé lá. Esse é o resumo da Contact. Não, perfeito. Eu acho que ficou bem claro aí. Eu já tinha ouvido você falando, né, que foi o que me atraiu, porque eu acho um processo muito completo, né, um processo muito adequado, correto, porque para uma pessoa como eu sou do relacionamento, da visita, do fechamento, é, ter a visita agendada é o sonho de consumo, entendeu? É o sonho de consumo. Como é que você está lidando com a situação, né? Não diria como você está lidando, eu diria assim, com quais olhos, como que você está olhando para frente, numa dimensão que hoje, por exemplo, a gente tem aí, hoje você tem o WhatsApp ouvindo áudio, transcrevendo, respondendo, fazendo ligação, conversando um pouco ali com a pessoa já alguns assuntos, via WhatsApp. Cara, esses dias eu pedi um cartão, não chegava um cartão para mim do Nubank. Uhum. Eu precisava de um cartão, eu tinha bloqueado o cartão, eu estava esperando, eu resolvi tudo pelo Nubank, tudo pelo Pela IA, aplicativo, né? pela IA. E, cara, em nenhum momento ela me transferiu para ninguém. Sim. E eu falava, ó, tem alguma coisa errada, meu endereço tá certo. Aí ela mandava, tá certo, que é o seu endereço, bem, né? Parecia que eu tava falando com alguém, pá, 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 pá. Eu falei, ó, eu ajudei ela. Eu falei, eu acho que não tem o número do meu apartamento. Aí falou, qual é o número do apartamento? Aí eu coloquei e chegou. Mas foram 3 tentativas de entrega. Sim. Na terceira funcionou. Como é que tá o seu olhar para isso hoje, na área que você trabalha? Porque eu já escuto algumas pessoas falando isso. O primeiro contato, a IA fazendo. Como é que tá a sua visão para isso aí? Olha, Eu sei que é algo específico, mas assim, eu eu quis. vou ser um pouco polêmico com isso, porque é o Uhum, seguinte, eu testei, porque saíram várias IAs, eu testei várias. uhum. Umas até bem famosas, de um cara assim que eu amo no B2B, que é o Thiago Reis, por exemplo, da Growth Machine. Eu testei ele e o resultado foi muito ruim, muito ruim. Eu acredito que tem o espaço da IA atualmente, mas a pessoa do outro lado, ela tá recebendo a IA igual ela recebe o que é o antigo telemarketing. Ok, Ela não recebe com uma boa visão. sim. Porque nos meus testes eu escutava as gravações e o pessoal ficava assim: tá estranha essa ligação, Eu já falei. tá O cara escrevendo, esquisito. falando, pô, é você mesmo que tá falando comigo? Eu te conheço. É Você tá uma, parecendo IA conversando comigo, é pô. uma IA? Com quem que eu tô falando? Eu posso falar com o humano? Então eu senti um pouco de. Eu sinto que é uma tendência as pessoas bloquearem esse tipo de ligação, porque o pessoal já bloqueia ligação, qualquer tipo de ligação hoje em dia. Eu testei também para atendimento receptivo sem ser prospecção. Já funcionou bem. Então, eu acredito que é uma tendência do futuro. A gente não pode deixar de acompanhar, senão a gente vai ficar para trás. Mas se você falasse hoje, dá para Não. trabalhar? Não dá. Tanto que o Thiago Reis, que é esse cara maravilhoso, que eu acho que ele deu um tiro no pé, inclusive, de utilizar. Ele falou assim: ó, demiti todos os meus SDRs.
provavelmente ele já contratou todos de novo, porque Não entrega. a reclamação foi lá na lua. Sim, E ele é um mentor para mim. A empresa faz cursos dele sim. em termos de prospecção B2B, porque ele é fenomenal. Mas eu acredito que IA ainda não tem uma atração grande na prospecção. Mas no atendimento receptivo, eu tenho um cliente que a gente está usando e está funcionando muito bem. Então são caminhos aí para tomar. Mas até para ter uma IA trabalhando para você, você precisa de uma empresa especializada. Com certeza. Se tentar fazer sozinho, vai também investir dinheiro e vai perder. Sim. Então a Contact está antenada no lance de IA, mas a gente não está usando muito. Prospecção, assim, zero. Ainda preciso de alguém que consiga entender, que consiga ter jogo de cintura. A IA, ela até tem, mas ela tem um delay muito grande, que é quando a pessoa do outro lado percebe que é uma IA. Ô, é uma IA? E aí eu sinto que falta o calor, falta o rapport, né? Sim, Entender ali sim, o. sim. Mas eu acredito que no futuro vai ser isso. A gente vai se surpreender com coisas, Ah, né? eu Não acredito sei, que sim. porque o que eu percebo, assim, experiência própria, né? Eu também participei de um projeto interno na empresa, em novembro a gente iniciou, para fazer o atendimento receptivo, Aham. né? O primeiro atendimento ali que a gente fala, porque é, não é novidade para nós, né? A ausência de pessoal capacitado, Ah, né? sim. Isso aí tá difícil demais, né? Então, não é mais, eu diria que a gente não está mais sofrendo a ausência de pessoas, está sofrendo a ausência de pessoas capacitadas, comprometidas e por aí vai, né? Com outras É. características. E a gente precisava suprir uma necessidade de um primeiro atendimento ali, direciona, mas você tem que treinar. E a é uma implantação, ela É. não sabe nada, Igual mas uma pode. pessoa, né? Exatamente. Então você tem que treinar tudo. Ó. Quando o cara perguntar isso, você responde isso. Quando a É. pessoa perguntar isso, você responde isso. Então você tem que falar isso. E na minha área específica, quando a pessoa pergunta isso, ela não quer dizer que é isso que ela está perguntando. Porque às vezes ela fala, a internet caiu de todo mundo. Só o computador dela que saiu a internet. Aham. É. Então, a IA não. A IA não vai conseguir ter essa E manha que você. até você capacitar ela para falar, mas você tem certeza que é todo mundo? É. Né? Porque, por exemplo, eu tenho clientes hoje que falam, ó, caiu a internet de todo mundo. Aí você vai ver, mas como? Não é possível, se tivesse caído, tinha um colapso aí, tal, tal, tal. Então Não é. não tem como a IA A tratar um IA, assunto a desse. IA, e a IA alucina muito, né? Se você deixar ela aberta para fazer consulta, ela vai alucinar o tempo todo. Eu até esqueci o nome da palavra, mas tem um formato de IA que ela só consulta os teus dados, as tuas informações. E isso por exemplo, na IA que nós testamos de atendimento, ela só consulta a informação que nós fornecemos. A gente bloqueou o acesso dela à internet e a qualquer outra loucura. Aí, senão ela vem cheia de Senão magia, ela né? vem cheia ela vai alucinar muito. Enlouquece, é Isso é verdade. uma coisa que a gente aprendeu, foi até num curso do G4 Educação que a gente fechou, que eles lançaram a Viverdia lá, e a gente falou assim, cara, a gente precisa montar nosso próprio banco de dados para trazer informação. Mas aí hoje já é essencial para o nosso trabalho. Supervisão, geração de listas, a gente já não consegue trabalhar mais sem a IA. Ganhamos assim muito tempo e muita performance com a IA. Mas para ligação é igual você falou. O cara sempre vai falar que caiu a internet de todo mundo, Sim, né? Então, é igual eu mesmo, né? Esses dias eu reclamei. O meu e-mail não está funcionando. certo. E o cara falou assim: ah, provavelmente é seu navegador, porque você é pelo navegador e tal. Se desse problema, daria no de todo mundo. Eu falei: não, você tá errado. Mas aí ele me passou uma instrução ali de apertar Ctrl F5 e tal. Eu apertei, voltou ao normal. Meu cache do navegador estava Sim, lotado. sim, sim. Então, assim, mas eu já tava xingando ele, assim, porque eu falei, pô, Porque ele quer te na- convencer, né? navegador, que besteira. Mas, porra, Sim, faz todo sentido, né? Depois que eu até pesquisei e entendi melhor. Então, é muito isso, né? sim, com certeza. Ô, Danilo, e assim, é, como que hoje você percebe assim, é, é, dentro do teu mercado?
a tua percepção, assim, você tem uma recorrência grande ou você tem uma dentro ali das suas métricas de vendas, como é que tá? Você tem uma recorrência que é satisfatória ou você tem uma demanda por um contrato por demanda, se é trimestral, semestral, anual? Como é que tá essa retenção sua? Como é que tá esse trabalho seu? Assim, Legal. como é que tá a Contact, a saúde da Contact hoje nesse aspecto, assim? Cara, o meu LTV tá alto, a Uhum. pessoal tá ficando, mas não, eu tenho mais o pessoal que quer fechar dois, três clientes, só tô dando um Sim, sim. exemplo, né? E pronto, o cara sossega e volta mais para frente. Como é que é o teu Legal. trabalho hoje, assim, sobre isso? E lá na Contact tem duas métricas que eu olho assim muito. Certo, Uma é LTV, que é essencial para nós e para qualquer empresa, e a outra é o ticket médio. Os dois, para mim, tem que estar subindo o tempo todo. Todo mês tem que subir. E eu tenho uma meta, inclusive, com a minha equipe, sobre isso. O LTV da Contact talvez foi a maior dor que eu já tive entre todas as métricas, porque eu não conseguia controlar. Então eu via meus clientes ficando um mês, 2 meses, 3 meses. Isso final de 2024. certo. Cara, isso não me deixava dormir, porque eu não tinha garantia e eu sentia que eu não estava entregando resultado para o meu cliente. Isso era Certo. uma coisa que me deixava mal. Tá, então é um termômetro para você de entrega. Exato, total. E aí eu comecei a fazer algumas questões para entender. NPS, reuniões mensais, e eu participando, para entender o porquê que o cara cancelava. Até criei um funil de cancelamento onde tinha que cair em mim para eu conversar. Olha aí. E a maioria dos problemas que nós tínhamos estavam conectados com atendimento, né? O cara, ele mandava uma mensagem, sei lá, no grupo do WhatsApp, ninguém respondia, ou estava conectado com a entrega, a gente prometeu uma entrega e não estava executando. Então, mês a mês eu fui ajustando isso. Então, atendimento, fui lá e contratei um CS para cuidar do sucesso do atendimento. Entrega, eu reduzi a entrega com base no que a gente realmente estava entregando e não com o que eu achava que a gente entregava. Mudou o escopo. Exato. Comecei a ajustar a expectativa, comecei a ajustar, e aí, mês a mês, em 2025, nós tivemos um aumento do LTV. Legal, Para você entender, a minha média estava em 3 meses em final de 2024, e hoje a minha média está em 11 meses. legal. Então, de 2024 a 2026, nós tivemos uma mudança bem interessante. Assim como o ticket médio. Uma vez que eu investi mais em contratar mais pessoas, em otimizar o nosso trabalho, eu comecei a aumentar o valor também. Certo. Então, em 2024, o nosso ticket médio era 4.500 e em 2026 já está em 8.500. Então, a gente quase dobrou, tá pertinho de dobrar. Por quê? Porque eu fui entendendo o que estava entregando resultado e o que não estava entregando resultado. Quando eu fui lá, e uma coisa muito simples que eu fiz. Antes eu tinha um operador, eu atendia 3 clientes e não estava entregando resultado. Falei, vamos diminuir para 2, um operador por 2 clientes. Já melhorou assim de uma forma muito grande. E aí eu tenho ali um plano que hoje fica um operador dedicado ao cliente, uma terceirização mesmo. E Certo. aí o resultado é sensacional. Sim. Então, tendo isso, eu ali na hora da reunião, eu já mostro a média. Abrindo um parênteses aí. Esse um para um virou padrão ou não? Isso depende da Não, não virou padrão, não. Vai depender do que o cliente precisa. Ok, Sempre é personalizado. perfeito. Mas uma coisa que nós não fazemos mais é um operador para 3 clientes. Sim, Não funciona. sim, sim, E a gente fazia, por quê? Porque eu estava olhando o número, faturamento. sim, Eu estava cobrando pouco e as contas não estavam batendo, então eu estava precisando colocar 3 clientes para um operador. sim, Na hora que eu aumentei o valor e reduzi a quantidade de clientes, automaticamente uma coisa levou a outra. sim. E também aumentar ali a remuneração do operador ou a Ah, bonificação. óbvio, óbvio. E aí Você ó, traz mais é um saúde, efeito você traz dominó. melhor disposição, porque É. o teu colaborador ele desespera também, né? E me permite contratar melhores operadores. Perfeito.
Então, sim. com o tempo, as coisas estão se ajeitando. Tá perfeito? Não, eu tô longe ainda. Ninguém. Eu queria muito, a minha meta é chegar nos 12 meses de LTV, Aham, porque aí eu vou ficar, assim, feliz. sim. Saudável a gente ficou, né? Ao longo de 2025 foi o ano, assim, de a gente começar a lucrar. A gente não tinha lucrado durante todos esses anos. Era um investimento empatando ali A gente sobrevivendo. Sim, Chegou sim, 2025, sim, o negócio mudou. sim. Então, o que eu venho percebendo da nossa saúde é priorizar o cliente, a experiência, a expectativa, não contar a história para ele que vai acontecer, o que não vai acontecer. Sim. Quando a gente reduziu a expectativa, aumentou o preço e otimizou ali a performance do trabalho, Aí veio o resultado. está vindo ainda. A gente está muito longe do que eu quero, Sim, mas assim, já me permitiu fazer coisas que eu nunca pude. bacana. Ô Danilo, agora fala um negócio comigo. Dentro do que a gente conversou aqui, de todas essas áreas aqui, é, é, de todo esse projeto da Contact, hoje você está 100% Contact. 100%, já há alguns anos eu tô Já está, 100% contact. já tá Com 100%. algumas loucuras, né? Uns investimentos que a Ah, gente não. faz Isso aí ali, não tem jeito, né, cara? aquelas, Dá um aquelas, comichão, né? Falar, deixa eu dar uma olhada ali fora e tudo mas mais. pessoalmente eu sou assim, tá dando ouro aqui, a gente tá cavando aqui, todo mundo tá junto. Sim, Por que que eu vou ali atravessar a rua? Porque alguém falou que tá dando ouro lá do outro lado. sim, Então eu evito muito dispersar, sim, mas eu já dispersei muito, sim, né? Sempre atrás de dinheiro, dinheiro. sim. Quando eu parei para fazer, eu falei assim, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu acredito, e é isso. A gente falou, né, disso, né, de um ponto que a gente se identificou quando eu conversei com você, foi meu ponto de inflexão também, que foi quando eu trabalhava como CLT numa empresa Sim, e eu virei e falei, será que eu não posso fazer para mais quatro? é, Que foi quando eu estava CLT numa empresa, eu falei, cara, e aí? E se eu, será que eu não dou conta de cuidar de mais quatro? E aí aquele ponto que a gente estava conversando no início aqui, é, não dá para fazer nada sozinho, né? E aí impossível. você gera oportunidade, você gira a roda, É, as responsabilidades aumentam, né? E eu acho que é meio viciante, né, cara? Cliente é meio viciante, né? Você é, consegue um, aí você quer mais outro, e é, você quer mais outro. E eu acho que isso é saudável, né? Quando você faz isso, é, por reciprocidade, por questões de ter solução porque você sabe que você é capaz de fazer aquilo. é, Então, se você começa a não ter qualidade, aí você, peraí, isso não sou eu. Porque aí foge do que você é, falou no começo, né? é, Que basicamente a Contact lida, leva a sua essência, é. que é daquilo que você gostava de fazer. Eu amo isso, cara. Abrir novas portas, É. né? Esses dias eu fiz uma call, era o diretor de uma empresa muito grande, a Melita Café. Sim, A gente vai começar a atender eles, eles ainda nem viraram clientes, mas a gente vai começar a atendê-los. E ele falou assim, cara, que legal, pô, tô falando com o CEO da empresa. Eu nem me intitulo CEO da empresa, né? Não existe informação nenhuma disso. sim. E eu falei assim, pô, claro que tá, né? A gente tá conversando aí. Ele, não, é porque eu vi um vídeo seu no YouTube, por isso que eu vim falar com você. Eu achei demais, assim, o que você falou e eu converti, não tô acreditando, tô falando com você. Pô, que bom, porque eu sou diretor aqui, a gente vai conseguir ter uma conversa mais Sim. interessante. E é engraçado que as pessoas, elas têm uma visão até maior do que a gente é, né, realmente. E isso acho que vai muito da paixão que a gente vem entregando Sim. no trabalho. E o lance do cliente também, né? A gente ir aumentando o ticket médio, a gente ir procurando fazer um trabalho melhor, nos permite também escolher clientes melhores. Porque tem cliente ruim, Não. muito É por cliente isso que a ruim. gente precisa de seis. Às vezes eu tô numa call assim, praticamente fechando um negócio. Aí aconteceu isso recentemente, uma instituição financeira. Pô, eles pediram para falar comigo, eu fui, reservei meu tempo, cheguei no horário e tal. Falei, ô, como posso ajudá-los, né? Tô aqui para resolver. Falou, não, ó, já tá fechado, a gente gostou da Contact, tá aqui o nosso contrato, eles que fizeram o contrato, né? Sim, sim. Falei, pô, sem problema, peguei o contrato legal.
Ó, a gente vai começar a pagar vocês com 90 dias, que é a regra aqui da instituição financeira. Vocês têm que entregar, sei lá, 70% de resultado do que a gente colocar e tal, tal, tal. Chegaram já decidindo minha política comercial, minha política e tal, tal, tal. Eu falei assim, ó, pessoal, infelizmente eu não posso seguir isso aqui, porque não bate com a nossa política. Eu tenho um combinado com a diretora financeira, que é minha sócia. Não posso fazer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar infringindo e vou estar trapaceando versus os meus outros clientes. Aí o cara, não, então você veio fazer o quê aqui? Porque a gente veio para negociar aqui. Eu falei, mas negociação é dos dois lados. Perfeito. O que eu posso fazer para a gente chegar no meio termo? Não, essa aí é a regra do banco. Eu falei, então não é uma negociação. Aí ele falou, e aí, então você vai perder o negócio? Eu falei, não, quem perdeu o negócio foi você. Eu vim aqui de todo coração fechar com você. Eu que tenho o que você está procurando. Eu vim aqui, eu nunca nego o cliente, mas eu não posso ofender o financeiro com isso, Sim, porque eu vou estar atrapalhando o financeiro se eu fechar isso aqui. Sim, sim. E aí eu agradeci, fui extremamente educado. O cara foi super arrogante. E depois recebi contato do pessoal do banco, dos outros que me procuraram, porque tava umas 5, 6 pessoas, falou assim, cara, desculpa, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu posicionamento. A gente ainda tem a preferência pela Contact, mas a gente fechou com outra empresa. Falei, perfeito, cada um tem teu espaço. Se a outra empresa consegue fazer para você 90 dias, que bom, porque é o que você quer. E eu torço para que todo mundo tenha. Sim, sim. Mas eu não posso fugir. E ele seria um cliente ruim para mim, que talvez é bom para o outro. Sim. E fiquei feliz, assim, saí de lá feliz, com paz no coração. É isso aí. Queridão, deixa eu te falar. A gente está caminhando para o fim aqui, tá? Eu quero te presentear. Eu não sei se você toma sua creatina. O cara, mano, você fala de creatina com os caras pulam na hora, mano. Você é louco. Maravilhoso. Tá cheio. A Criapura é de um amigo, do Danilo. Ele é daqui de Ribeirão. Legal. Espero que ele te procure. Me procura, porque primeiro porque eu compro creatina, mas também a gente pode ajudar ele. Exatamente. O Danilo, tá? É ele que produziu a creatina. A Criapura é uma marca alemã. Que ela é produzida aqui em Ribeirão. Ele é farmacêutico. É ele que desenvolveu. É um amigo meu, tá? Um cara queridão. E para os nossos convidados hoje, eu estou presenteando com essa lembrança, essa simples lembrança. Eu acho que assim, cara, eu gostaria de receber uma creatina. Total. Com selo de pureza, você tá entendendo? Não, a gente que é atleta do dia a dia. Exatamente, né, cara? Ainda mais com os benefícios que a creatina tem hoje, né? E tudo mais. E eu quero te agradecer, cara, e te presentear com essa aqui pra você. Eu que agradeço, cara. Agradeço o Danilão aí, meu xará. Isso aí. Maravilhoso, produto muito bom. Dá pra ver que é de qualidade. Embalagem muito boa. Então tem certeza que você vai consumir e vai gostar. Eu gosto de correr, faço meu jiu-jitsu lá já há alguns anos. Você tá treinando jiu-jitsu aonde hoje? Eu treino lá com o Ligeiro, na ABB, na Núcleo. Sim, na Núcleo. Já tô há alguns anos ali com ele. Sim. Você faixa o quê? Faixa roxa. Faixa roxa. Ainda vai uns aninhos aí, mas eu vou pegar essa preta. Não, tem que pegar, não tem jeito, né? Quantos anos que você tá? Eu tô há 4 anos treinando. Faixa roxa já tá meio caminho andado. Hoje já teve um jiu-jitsu aqui. O Guilherme, que teve aqui também faz jiu-jitsu também. Eu já fiz jiu-jitsu também, precisei parar, mas vamos ver. Volta. Amigão, muito obrigado. Obrigado, Seca. Foi um prazer te receber. Uma visita, teu bate-pronto aí de aceitar, de topar. Eu tenho certeza que, assim, não somente aqui, nesse grupo que a gente atende, tá fazendo os episódios hoje, tem gente pra gente se conectar. Total. Esse é o objetivo desse canal também, desse podcast. Conectar pessoas do bem, conectar pessoas que olham para frente, que estão crescendo, desenvolvendo seu negócio. A equipe aí está toda à sua disposição aí, se você precisar de alguma coisa. Com certeza, me conectar com eles aqui isso também. aí. E, cara, bora para cima aí.
É isso. Show. Você sabe que eu te indico já. Eu sei, irmão. Sei E disso. se Deus quiser, a partir de amanhã sou cliente também, que a gente mudou de prédio e o Eric vai resolver nossos Não, cara, pinos vamos lá. fazer acontecer lá, você provar do resultado e você ver que a gente não tá de brincadeira, não. Nosso negócio o LTV tá baixo, mas não por causa da qualidade. O LTV tá baixo porque eu preciso do seu trabalho. Exatamente, eu concordo. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Obrigado, valeu. Obrigado a você que acompanha esse episódio até agora. Nós vamos deixar aqui na legenda nos comentários aqui, nós vamos deixar aqui os dados do Danilo, da Contact, mais uma pessoa de história verdadeira que passou por aqui. E curta, comente, se inscreva no canal, porque senão o Maicon pega no meu pé e a Érica também pega no meu pé. Então, foi um prazer estar com você até agora. Grande abraço.